Crianças, agora vamos para a última página, né, que nos orienta da atividade de hoje, que é a página 59. Na página 59, a gente vai fazer a leitura da produção de alimentos. No campo, uma parte considerável da produção tira seu sustento da produção de alimento, que são geralmente destinados ao consumo nas cidades. A produção agrícola é feita de diferentes maneiras, considerando o tamanho da propriedade, a capacidade do produto de cada agricultor e os recursos tecnológicos e financeiros empregados na produção. Há dois grupos principais de produtores agrícolas, os agricultores familiares e os grandes produtores. Olha só, então essa diferença de agricultores familiares é aqueles agricultores que utilizam e fazem as plantações apenas para o consumo ou para vender na própria cidade ou dentro do próprio país. Já os grandes produtores, né, eles utilizam um espaço maior, faz grandes plantações para vender até no exterior. A agricultura familiar, em geral, é realizada em pequenas propriedades, utiliza a mão de obra dos próprios membros da família e pode utilizar técnicas de produção modernas ou tradicionais. Então, agricultores familiares é o nosso dia a dia aqui da nossa cidade, né? Que os nossos pais, nossos avós fazem aquela pequena plantação em pequena propriedade, utilizando apenas a mão de obra de si mesmo, ou do primo, ou do parente, ou a mão de obra que acaba pagando, né, para a pessoa ir cuidar. Então, isso são chamados agricultores familiares. Já o grande produtor, geralmente é propriedade de grandes áreas agrícolas, onde é comum a produção de um único produto em grande escala, ou seja, a monocultura. Os grandes produtores empregam altas tecnologias e sua produção é voltada principalmente à exportação. Esse modelo também pode ser encontrado em pequenas propriedades modernas. Olha só, então já os grandes produtores, crianças, eles, né, fazem uma plantação em larga escala, né? E geralmente eles utilizam apenas um produto, né? Por exemplo, o milho. Eles plantam bastante milho, que é para até exportar para outro país, para as outras regiões, né? E eles empregam as tecnologias avançadas, né? Para alcançar o objetivo deles. Vamos observar aqui dois esquemas. O primeiro esquema é da agricultura familiar, que é, no caso, nossos pais, nossos avós utilizam. E já o de baixo é o grande produtor, aquele que planta, né, apenas um produto, mas em larga escala. O que é que o agricultor familiar utiliza? Maquinários simples ou técnicas tradicionais, que é aquela de enxada, né, utiliza a mão de obra mesmo. Já o grande produtor, ele usa o adubo, sementes e maquinários certificados, né? Então, eles usam a alta tecnologia. Eles também, o agricultor familiar, usa o adubo, agrotóxico e sementes. O grande produtor, né, agrotóxico, energia e a água, que são os custos, não é isso? O agricultor familiar utiliza o transporte, a energia e a água. E esse outro utiliza, né, o transporte e já o agricultor familiar, eles cultivam várias plantações, né? O milho, o feijão, a cereja, ou a melancia, né, o algodão. E já o grande produtor, não, ele utiliza apenas um produto, que temos um exemplo bem aí do milho. Já eles fazem, o agricultor familiar, ele produz o alimento no mercado interno, dentro da própria cidade.
Já o grande produtor, ele utiliza o mercado interno, a grande cidade, e também o mercado externo, que é exterior, né? Que é para outros países. Observando esse mapa aí, essa pesquisa aí, vocês vão responder a questão 1. Circule de preto o produto com maior venda, com maior variedade de produtos agrícolas. Qual é que vocês utilizam, que vocês acham que é de preto, o produtor com maior variedade? O que é produtor com maior variedade? É aquele que faz várias plantações. Planta o milho, feijão, a cana-de-açúcar, vamos supor. Qual é? É o agricultor familiar ou o grande produtor? Vocês circulam apenas um. Circule de azul o produtor que tem sua produção voltada para exportação. Qual é? É o agricultor familiar ou grande produtor que realiza sua plantação para exportar para outro país? Vocês circulam de azul. Agora que você aprendeu algumas características da produção agrícola, responda. É possível afirmar que o campo e a cidade dependem um do outro? Ah, sim, dependência, né, criança? O campo depende da cidade e sim, a cidade depende sim dos produtos agrícolas cultivados no campo. Que eles são o quê? São vendidos aqui nas feiras livres, em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. Entre eles, tá utilizando o quê? Os supermercados, né? Os açougues. Então, um depende do outro. O campo, né? Onde tá as plantações, ele depende da cidade, né? Para haver a venda, né? Vender seus produtos. E a cidade depende do campo para obter os alimentos. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Aula de geografia.